Qual é o primeiro princípio geral da psicanálise? O mecanicismo psíquico. O que é isso, Marina? O que é mecanicismo psíquico? Vejam só. Para Freud, em primeiro lugar, a psique vai ser composta por uma parte consciente e uma parte inconsciente. E a dinâmica que vai ocorrer entre essas duas partes. A psique é isso, consciente, inconsciente, e a dinâmica que vai ocorrer entre essas duas partes. A parte consciente, gente, na primeira tópica e segunda tópica são dois momentos da psicanálise, tá? No primeiro momento, Freud vem e divide o aparato psíquico em consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? Então, o pré-consciente é como se fosse uma porta para o consciente. Tudo que está ali é muito fácil de tornar-se consciente, e tudo que está no inconsciente é muito mais difícil. E essa foi a primeira tópica. A gente vai ver mais na frente que ele acaba mudando em um dado momento, justamente por conta das críticas que estavam sendo feitas à psicanálise, principalmente pelos seus três discípulos principais, que fundaram três outras abordagens, três outras correntes da psicologia, que a gente vai estudar na aula que vem, que vai ser a psicologia do indivíduo, de Adler, a psicologia das alturas, digamos assim, do Allers, que era muito fundada no tomismo, e a logoterapia do Freud, tá? Então, por conta de todos os ataques que ele sofreu desses três principais discípulos, que chegaram a decidir em um determinado momento, ele começou a reestruturar a primeira tópica, tentando absorver essas críticas e tentando fazer uma teoria mais robusta, digamos assim, tá? Então, esse aparato anímico que sustenta a psique, esse aparato anímico que sustenta o consciente, o pré-consciente, o inconsciente, vai ser o quê para Freud? Vai ser um conjunto de complexos. E o que é complexo, Marina? O complexo é um conjunto de representações carregadas de afeto. Isso é complexo. Para Freud, o aparato anímico é um conjunto de complexos, os negócios ali tudo juntinho. Então, temos um conjunto de complexos que é um conjunto de representações carregadas de afeto. Nesse sistema, não existe potência, e não existe substância da alma, tal como a gente estuda na metafísica de São Tomás. Qual é a dimensão quantitativa do psiquismo? O afeto. O afeto é o dono do jogo. E se vocês têm um pouquinho de conhecimento de psicologia atomista, que já causa uma profunda estranheza. Qual é o dono do jogo? O afeto. Tem algo muito errado aqui nessa psicologia do Freud, tá? E os impulsos anímicos que vão aparecer a partir desse jogo de forças do conjunto de complexos vai se chamar de pulsão, certo? E o que é pulsão, assim, em termos bem práticos? A pulsão vai ser uma tradução psíquica das necessidades orgânicas. Ora, o meu corpo quer algo, ele vai lutar consigo mesmo através das forças dos conjuntos de complexos, e isso vai aparecer para mim psiquicamente através de uma pulsão. Então, existe a questão orgânica do corpo, e isso se traduz no meu psiquismo através de uma pulsão. E aí, quando a pulsão aparece, vai entrar em movimento as minhas necessidades psíquicas, certo? Então, a psique para Freud não é o mesmo que o orgânico, mas deriva do orgânico. A psique para Freud vai apenas traduzir as necessidades do organismo e funciona totalmente mecanicamente, tá? Isso que é o mecanicismo de Freud. A psique para ele funciona mecanicamente, porque não é o orgânico, mas deriva do orgânico e traduz para o psiquismo o que é o orgânico quer. Esse mecanicismo de Freud, ele acaba por desembocar num determinismo radical. Esse determinismo radical, o que é determinismo, gente? Se algo está determinado, ele não pode vir a ser outra coisa, tá? Para Freud, todo homem vai funcionar assim, e todo homem é apenas um conjunto de forças orgânicas que vão derivar no psiquismo, numa vontade de descarregar essa energia, essa pulsão de vida, digamos assim, que se traduz nada mais nada menos do que na libido. Então, é isso que dá para ser, não dá para ser melhor que isso, e aceita que dói menos. Tá? Então, esse determinismo radical de Freud vai supor não apenas a eliminação do livre-arbítrio, mas também uma causalidade. Ou seja, eu não faço a mínima ideia de onde eu vim e para onde eu vou. Isso me causa uma experiência de tristeza e neurose profunda. Porque se eu não sei o meu lugar no mundo, eu posso vir a ser qualquer coisa. E aí que o determinismo ele acaba ficando meio que um... Cara, se eu vou para o nada, e se isso se me determina e sempre para o nada, como que para Freud vai ter uma homem-são? É claro que não. É claro que Freud não vai conseguir curar ninguém, tá?
E aí, essas representações, esses complexos que estão carregados de afeto, podem ser reprimidos. O que é reprimidos? O que é repressão? É a expulsão desses complexos para o inconsciente. Então, ele está lá no consciente e a psique não, o consciente, né, na primeira tópica, ou o ego, na segunda tópica, não consegue, não tem material moral e estético para lidar com aquilo, ele vai reprimir, porque aquilo ali está causando sofrimento em alguma medida, tá? Aquilo que é reprimido é inaceitável para o ego. O ego não consegue lidar com aquilo, como eu falei. Por quê? Porque ou choca com a imagem de perfeição moral, ou choca com a sensibilidade estética. Lembra que eu falei para vocês, né? Ele não tem material moral e estético para lidar com aquilo. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E aí essas representações, que estão carregadas de afeto, vão para o inconsciente reprimidas. Só que elas estão carregadas de afeto. Lembram? Existe uma energia ali, mecânica. Vejam, lembrem, não é energia transcendente de Deus. Esses afetos vão ser reprimidos, mas continuam carregados de energia. E como eles continuam carregados de energia, eles vão sempre querer retornar à consciência. Eles estavam lá de boa, foi reprimido, porque o ego não tinha condição estética ou moral, ou as duas, para lidar com isso, manda para o inconsciente. Quando chega no inconsciente, ele continua reprimido e ele fica fazendo força. Ele quer retornar à consciência, que é o que Freud chamava justamente de o retorno do reprimido, tá? Como a consciência começa a se defender ativamente para que isso não volte, porque lembra, não fazia bem. Ele desceu para o inconsciente justamente porque a consciência não estava conseguindo lidar. E ele quer voltar. No que ele quer voltar, a consciência começa a se defender ativamente para que isso não volte, tá? E aí, o consciente e o inconsciente começam a se chocar, começam a brigar. Um quer empurrar para cima, o outro quer empurrar para baixo. Um quer empurrar para cima, o outro quer empurrar para baixo, tá? Quando eles começam a brigar, eles precisam fazer o quê? Para que a gente não morra, para que a gente não exploda. Eles precisam entrar numa negociação. Eles precisam entrar num acordo. Eles precisam chegar a algum lugar para que a gente não exploda, tá? E como é que ocorre esse acordo? Esse acordo vai ser, gente, vai consistir justamente em deixar passar uma parte dessa energia, tá lá, naquela tensão, um querendo empurrar para o outro. Olha, vamos fazer assim. Passa uma parte da energia sob uma condição. Sob a condição de que ela seja transformada. Ela vai ser transformada numa outra representação. Ela vai ser transformada num conjunto orgânico. Essa energia que passa do inconsciente para o consciente, numa forma diferente do que ela estava antes, chama-se formação substitutiva. É aí que aparece o sintoma, tá? Então, olha só, o complexo está lá no consciente, só para a gente rever. O complexo está lá no consciente, o ego não tem condição de lidar com aquilo, porque não tem instrumentos morais ou estéticos. E aí ele reprime. Quando ele reprime, o negócio continua cheio de afeto. E ele fica querendo voltar. E ele tenta voltar e os dois entram num conflito. E aí fica aquela tensão. E eles fazem um acordo, beleza. Deixa passar um pouco da energia, para que a gente fique um pouco mais tranquilo, mas que esse pouco da energia, ela precisa vir transformada. Ela não pode voltar como um complexo, como uma parte do complexo. Ela tem que voltar como um outro tipo de representação ou algum tipo, ou como algum caráter orgânico. É nesse momento que aparece o sintoma. E a pessoa começa a sentir coisas no seu corpo em função dessa repressão, que quer voltar, mas não consegue, tá? Uma outra forma desse conflito se manifestar, além dos sintomas patológicos neuróticos, são todos aqueles fenômenos da nossa vida que não são explicáveis a partir da consciência. Então, Freud vai dizer o quê? Olha, uma forma desse negócio voltar é o sintoma, mas tem outros também. Como o quê, por exemplo, Marina? Como os sonhos, como os atos falhos, como a perda de objetos. Então, assim, é tão bizarro o que Freud fala, que, para ele, os nossos atos menos importantes são os mais importantes. Os nossos atos que não derivam da vontade. Quais são os atos mais importantes do ser humano? Os atos que derivam da vontade. Para Freud, os mais importantes é o que são os atos falhos. Ou seja, eu não queria fazer aquele negócio, mas eu fiz. Aí vem a interpretação.
Não, porque na verdade o que você queria mesmo, aí fica naquela conjuntura absurda do inconsciente, que o que você queria era justamente perder isso para que outra coisa acontecesse, enfim. Então, a primeira técnica, digamos assim, da psicanálise foi a cura pela fala. A segunda, nós podemos dizer que são as interpretações, que é a interpretação dos sonhos. E a terceira, nós podemos dizer que é a interpretação de atos falhos, tá? Na cabeça do Freud, os atos falhos seriam justamente os atos bem-sucedidos. Todo o resto a gente pegava e jogava no lixo. Os atos de vontade do homem que pega e joga no lixo, tá? A repressão, tal como eu expliquei aqui para vocês, seria descoberta pela psicanálise por conta da resistência. E aí, o que a psicanalista faz? O psicanalista vai tentar recuperar os conteúdos reprimidos a partir de uma livre associação de ideias de censura consciente. E nesse processo, ele vai se confrontar com a resistência do paciente, tá? E aí, o que é que vai estar acontecendo no inconsciente nesse período, nesses instantes aqui, nesse itinerário que eu estou mostrando para vocês? O inconsciente, ele vai funcionar segundo um processo primário, um processo muito simples, muito mecanicista, muito determinista, onde a energia vai se deslocar livremente de uma representação para outra. É isso que acontece no inconsciente, está cheio de representação, cheio de complexo, carregado de afeto, e a energia vai se deslocar livremente de uma para outra. Ao passo que no consciente funciona segundo um processo secundário. Que processo é esse? Nesse processo do consciente, a energia vai estar ligada a determinadas representações e sua circulação vai estar restrita a algumas vias. Não vai ser uma passagem, vejam, no inconsciente é uma passagem livre de energia de uma representação para outra. No consciente, não. No consciente, essa energia vai estar ligada a algumas representações. E a sua passagem vai passar por alguns lugares específicos. Não é à toa que o inconsciente é regido pelo princípio do prazer, e o princípio do prazer quer dizer o quê? Quer dizer que vai haver uma descarga mais imediata possível dos excessos de quantidade de energia. Isso é o princípio do prazer. Não se deixem enganar. Eu peço que vocês tomem muito cuidado para a nomenclatura que Freud usa. E o que isso quer dizer na realidade concreta da psicanálise. Senão a gente pode se enganar, a gente pode enganar os outros e acabar utilizando algumas nomenclaturas que não querem dizer bem aquilo naquela realidade em específico. Tá? Então, o que é princípio do prazer para Freud? É uma descarga mais imediata possível dos excessos de quantidade de energia. Isso é o inconsciente, regido pelo princípio do prazer. Já o consciente é regido pelo princípio da realidade. Por isso que no inconsciente, a energia vai mais ou menos livre de um complexo a outro, porque é regido pelo princípio do prazer, onde eles tendem a descarregar esse excesso. E é por isso que no consciente essa passagem não é tão livre assim, porque existe o princípio da realidade. A gente sabe que a realidade tem, digamos assim, caminhos pré-concebidos que não somos nós que dizemos como é que vai, né? Então, esse conjunto, esses motivos éticos ou estéticos, que não permitem que o consciente ou o ego, a depender da tópica, como eu falei para vocês, consigam lidar com aqueles complexos, esses motivos vão se encontrar por trás dessa repressão que causa a neurose, certo? E essa repressão que causa a neurose está sempre, sempre, sempre conectada à sexualidade. Freud sempre postulou, sempre, não importa se primeira ou segunda tópica, Freud sempre postulou que a psique funciona com base numa dualidade funcional, tá? Lá no início da psicanálise, ele fazia uma dualidade pulsional entre pulsão de autoconservação e pulsão sexual. Então, para ele, a psique, na primeira tópica, funcionava através de uma luta de pulsões, que era a de autoconservação e a sexual. Mais para frente, nos tempos da segunda tópica, a oposição muda. Ele vai lá e diz, olha, não é mais a autoconservação e a sexual, mas é a pulsão de vida, que ele chamou de Eros, e a pulsão de morte, que ele chamou de Thanatos. A pulsão de vida, gente, nada mais é do que a junção entre a pulsão de autoconservação e a sexual da primeira tópica. Então, na primeira tópica, ele fala que era um conflito entre autoconservação e sexual. E na segunda tópica, ele pega essas duas, coloca na pulsão de vida e diz que também haverá uma pulsão de morte, tá? E essa energia da pulsão de vida, que engloba a autoconservação e a sexual, essa energia que faz com que ela funcione, se mova e queira algumas coisas, essa energia é chamada de libido, tá? Então, para Freud, a pulsão de vida, vida do homem, ou seja, o que há de mais elevado dentro de nós, o que há de mais caro dentro de nós, o que há de mais importante dentro de nós é a libido.
tá? Então, é de se causar muita estranheza, e deve causar, que Freud diga que o primeiro objeto significativo para a criança é a mãe. E, para ele, o único tipo de relação amorosa possível é aquela que vê os outros como um objeto de descarga de energia sexual. Então, para Freud, a criança não ama a mãe. Se a criança ama a mãe, assim, não ama a mãe de verdade, eu quero dizer, né? Se a criança ama a mãe, é porque ele vê na mãe um objeto de descarga de energia sexual. Para Freud, não há lugar para o amor de benevolência. Não há lugar para nenhum tipo de amor desinteressado. Amo porque amo. Você é inútil na minha vida, mas eu te amo. Que é propriamente o amor de Deus. E quanto mais o outro é inútil para você, e quanto mais você ama, mais você se aproxima do amor de Deus. O que é o amor para Freud? Para Freud, é uma relação entre um excesso de energia que tem que ser descarregado e o objeto que vai permitir essa descarga. Isso é amor para Freud. Um excesso de energia que precisa ser descarregado e a descarga num objeto que vai permitir que essa descarga seja feita. Ou seja, o afeto é sempre egocêntrico. Se eu amo aos outros, é porque, por meio deles, eu amo a mim mesmo.